Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Neste dia em que estamos celebrando Santa Catarina de Sena, Virgem Doutora da Igreja, a palavra de Deus no Evangelho coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 3 do Evangelho de São João, dos versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Amados e amadas de Deus, Jesus está dialogando com Nicodemos. E no diálogo com Nicodemos, Jesus fala da importância do nascer do alto. Mas Nicodemos talvez esteja muito ainda numa visão terrena das coisas. Não conseguiu entrar no mistério de Cristo. Não conseguiu ainda perceber as coisas do céu. Não conseguiu perceber o novo que Jesus traz consigo. Por isso Jesus diz a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. Nascer do alto implica dizer nascer de Deus, é o batismo, é a realidade nova que acontece com cada homem, com cada mulher, com cada uma que é inserido no mistério de Cristo. Jesus continua: O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Amados e amadas de Deus, Jesus quer mostrar que não dá para explicar tudo. Não dá para sair do plano do mistério. É o mistério de Deus, é a ação de Deus, que o homem deve acolher, que nós, seres humanos, devemos acolher, mas não temos condições de explicar tudo. É a ação de Deus que vai ensinando na história, na vida humana. E o ser humano deve acolher numa atitude de humildade, onde ele não consegue explicar tudo. Nicodemos perguntou: Como é que isto pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Amados e amadas de Deus, Jesus veio de Deus. Jesus testemunha as coisas de Deus. Jesus coloca em ação as coisas de Deus, o reino de Deus no meio da história. Por isso ele diz: nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Filho eterno, ele veio do Pai. Ele coloca em movimento na história o reino de Deus. Ele coloca em movimento na história a obra de Deus. E continua: se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E continua: e ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Amados e amadas de Deus, Jesus veio do Pai. Jesus desceu do céu, ele veio do Pai. E porque veio do Pai, ele testemunha a ação de Deus na história.
E porque veio do Pai, ele testemunha as coisas de Deus na história. Ele realiza as obras de Deus na história. E continua o texto do Evangelho, Jesus falando, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Amados e amadas de Deus, é a cruz. Quem olha para a cruz, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Ele é a vida eterna. Quem crê nele tem a vida eterna. Quem não crê pode não ter. Qual é a condição para ter a vida eterna? Crer em Jesus. Crer implica dizer, aceitar Jesus como Salvador, colocar-se no seguimento de Jesus Cristo, buscar verdadeiramente deixar com que Jesus Cristo e seu Evangelho plasme a vida, plasme a existência. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude nesse nosso caminho de vivência pascal, nos ajude verdadeiramente a percebermos aquilo que aconteceu conosco, o nosso batismo, onde nós fomos inseridos no mistério da morte e ressurreição de Cristo, onde nós nascemos de novo, onde nós nascemos do alto, onde nós nascemos de Deus, onde nós fomos inseridos no mistério da morte e ressurreição de Cristo, onde nós trazemos no nosso corpo a vitória de Cristo. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.